Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Viver Bem com a Avante Médico. Hoje a gente vai fazer a terceira parte do podcast sobre o acompanhamento da enfermagem obstétrica, só que agora no pós-parto. Sejam bem-vindas, meninas. Obrigada. Para começarmos, o que realmente significa o acompanhamento da enfermagem no pós-parto? Muitas mulheres não sabem que tem esse suporte disponível. Então, o cuidado da enfermagem obstétrica com a mulher no pós-parto é justamente essa transição da mulher que acabou de parir para a mulher que está se reconstruindo física e emocionalmente, né? E junto com ela vem o bebê também, que vem várias dúvidas, os medos e as dificuldades do primeiro dia, né? Emoção à flor da pele. Então, a enfermagem, ela vem amparar nesse sentido, né? Dar todo o amparo ali para a mulher nas questões das dúvidas que podem surgir nesses primeiros dias, tanto também percebendo essas questões emocionais que podem estar dando alerta ali para, né, alguma complicação ali naquele pós-parto. A enfermagem obstétrica, ela chega no pós-parto para orientar quanto aos cuidados com o bebê, apoio na amamentação, o cuidado com feridas operatórias, lacerações. Ela chega com o cuidado técnico e o olhar também para o emocional dessa mulher. Quais são as principais mudanças que acontecem no corpo da mulher nas primeiras semanas após o parto e que exigem atenção profissional? A mulher no pós-parto, ela é uma antes do parto e outra pessoa completamente diferente no pós-parto. É aquela, quando fala assim, mãe se doa por inteiro, é literalmente isso. Por isso que a gente briga tanto pelo parto vaginal, claro que se não tiver nenhuma indicação real. Porque quando eu tenho medo do parto, eu preciso pensar e planejar o meu pós-parto. Porque o pós-parto, ele é algo assim muito intenso, porque você perdeu a sua identidade. Você vai dormir depois que o bebê dorme, isso, se ele dormir. Você vai comer depois que ele alimentou. Às vezes você coloca no berço, vou almoçar. Na hora que você começa a comer, você até esquece de voltar, porque a demanda com o bebê, você sai de você e é uma confusão hormonal, é uma confusão de identidade, porque você está lidando com um bebê que acabou de nascer, não fala a nossa língua, não enxerga, e tinha uma vida que era paraíso. E você é o ponto de apoio dessa criança. Então você se vê perdida. Então, pensar nesse pós-parto, programar, é de extrema importância. E emocionalmente, como a enfermagem identifica sinais de alerta como baby blues ou depressão pós-parto? Sendo assim, bem radical, o baby blues é aquele desejo de jogar o bebê na parede. Jogou o bebê na parede, depressão pós-parto. Claro que sendo assim, levando muito para o extremo. Mas o baby blues é o luto do corpo fetal no corpo dessa mulher. Ela viveu 9 meses com esse feto aqui. Todos os órgãos do corpo dessa mulher foi voltado para manutenção, proteção desse feto. De repente, ele está aqui. Então, eu vivo um momento onde a cadeia hormonal, a hora está aqui, a hora está ali. Então, um turbilhão. E nós, mulheres, sabemos que nós somos movidas por hormônio. E essa mudança hormonal mexe com o humor, mexe com toda a nossa estrutura emocional. E, além disso tudo, eu tenho um bebê que acabou de chegar, meu grande amor, que hora eu vou ali, meu filho, meu rei, minha princesa, e de repente, gente, eu tô exausta, muito. E esse bebê agora que eu tô caindo de sono, ele chora. Mas é meu filho, eu não posso ficar nervosa com ele. Então é uma culpa, um peso, uma sensação de incompetência. Claro que nem todas sentem, mas a maioria é o processo mais difícil de se vencer.
porque eu vejo coisas que não existem. Aqui a Alessandra, terceiro filho, né, Alessandra? Sim. Viveu bem isso. Começa, ai, meu bebê não está amamentando direito, tem alguma coisa, talvez por trauma vivido anteriormente, mas que você começa a querer proteger tanto que você vive um momento de desequilíbrio emocional muito intenso. E aí eu tenho que ficar atenta, porque tem um limite de normalidade. Aí a rede de apoio precisa conhecer, saber que essa mulher vai passar por esse processo, ela vai chorar e ela precisa disso, e quem está perto precisa permitir, para não confundir com a depressão pós-parto. Eu acho que é um tema tão importante para a gente falar, porque na maioria das vezes as mulheres passam por esse momento e acham que a mãe boa é a mãe que vai suportar calada. E não é isso. A gente tem que falar mais, né? A rede, ela chama de apoio, porque ela tem que dar apoio. E é nesses momentos, né? Eu e a Júlia sempre trazemos isso para nossas consultas de pré-parto, principalmente. Traz a rede de apoio para te ajudar, para te permitir ser mãe. Então, às vezes, a rede de apoio chega para dar o banho, para trocar a fralda, para cuidar do bebê, enquanto a mãe ficou com toda a responsabilidade da casa e ela tá acabada, ela tá preocupada com o filho. E às vezes ela só quer um minuto com o filho, de paz também, deitar com ele, descansar. Então, mãe, se você pode usar da sua rede de apoio, use. Se você está com esse sentimento, com um choro que não cessa, com esse cansaço que parece que nunca vai ter fim, converse com seu companheiro, converse com a sua rede de apoio, venha para consulta e traga isso para a gente tentar te ajudar. Ver, né, igual a Júlia falou, qual que é esse limite aí? Peraí, se era esperado, mas espera aí, isso aqui já passou, a gente tem que intervir de alguma forma. Então, a mulher, ela tem que entender, para ela poder procurar ajuda nesse momento. Porque esse blues puerperal, ele passa, ele dura aí um tempo, ele vai passar. Aí você viu que está passando meses e estendendo, está além do limite, está atrapalhando o dia a dia dessa mulher. Aí procure ajuda. Em todos os casos, procure ajuda. Não tenha medo. Nós, mulheres, carregamos um peso de ser a melhor mãe do mundo, mas nós esquecemos que nós temos limites. E a melhor mãe, o melhor pai, a melhor família é aquela que entende os seus limites. Eu não posso passar daqui porque eu não dou conta. E admitir. Sejam os melhores pais, as melhores famílias, dentro da possibilidade de cada um. Porque nós somos seres humanos, né? Quais são os cuidados essenciais na cicatrização do parto normal ou cesárea que vocês reforçam nas visitas ou atendimento? Então, se a gente chegou na casa de uma paciente que passou por uma cesárea ou um parto normal, que teve uma laceração, que ela vai estar com uma ferida, né? Então, primeira orientação, teve febre, febre é sinal de alerta. Então, febre nunca é normal. Eu tô com uma febre depois do meu parto. Nunca é normal. Então, avaliação da cicatrização. Aquele lugar está quente, ele está vermelho, está saindo uma secreção. Por vezes eu tô sentindo um odor daquele local. Ativa o sinal de alerta. Eu tive um parto normal, eu tô com um sangramento que está fugindo do que foi orientado, que seria aguardado, que a gente sangra depois do parto, né? Então, são sinais que a gente deve ficar alerta nesse momento ali do pós-parto. Lembrando, gente, que a gente tem um filho para cuidar, mas a gente só cuida desse filho se a gente se cuidar. Então, o nosso corpo ainda está em reconstrução, né? A gente fala muito que se a ferida do útero fosse exposta, nossa senhora, todo mundo ia ter maior zelo com as puérperas, né? Ia ficar aqui, ó, carregando aqui. Mas a gente tem que lembrar que a gente está com uma ferida ali dentro, então a gente tem que se cuidar. Então, esses sinais são sinais que a gente tem que ativar um sininho de alerta para não ocorrer de uma evolução, né? Ruim. A amamentação é um dos maiores desafios do início. Qual é o papel da enfermagem nesse processo e como vocês ajudam a evitar dores e fissuras? A amamentação ela tem que ser acompanhada por um profissional com a formação voltada para essa área. E o ideal é que essa mulher se prepare ainda antes do parto, para que ela entenda as dificuldades e saiba lidar com essas dificuldades.
Então vou me preparar antes e não preciso de mais acompanhamento? Não, às vezes tem mulher que uma preparação antes já resolve. Ela consegue conduzir. Mas algumas mulheres precisam de um ajuste depois do parto, e às vezes dois, depende da demanda, do atendimento, né? A amamentação é um desafio que vem junto do pós-parto. Para começar, a pojadura, que é uma inflamação fisiológica da mama, acontece no 5º dia pós-parto. Então, é um bebê que chegou... Um bilhão de acontecimento, né? Aí eu tenho que dar conta de uma amamentação e às vezes meu peito dói, então envolve dor, envolve insegurança e excesso de novidades, né? O ritmo de sono vai estar desequilibrado e o que mais afeta a amamentação é justamente o emocional. Porque uma mãe que está com o emocional abalado, ao encostar o bebê junto dela, ele vai sentir. Então vai virar uma cadeia de desconforto. Então preparar antes faz muita diferença. E ter um profissional de apoio, para estar lá corrigindo intercorrências antes da complicação, ajuda demais. Muitas mulheres colocam o bebê como prioridade absoluta e se esquecem de si mesmas. Como vocês orientam sobre autocuidado materno nesse período? A gente pode até orientar, mas mudar a cabeça de uma mãe que acabou de ter um filho, que ela precisa cuidar mais dela e assim, vai ser complicado. Porque é uma coisa que a gente foge do controle. A gente alerta desse cuidado, orienta, porém o foco é o bebê. A mãe vai tomar banho, deixa o bebê dormindo com o pai, ela está lá debaixo do chuveiro escutando o bebê chorar. Quando ela sai para ver, o bebê está lá, calado, dormindo. Então isso é automático. Ficou 9 meses na barriga e vai ficar na mente, no coração, para o resto da vida. Principalmente nesse primeiro momento de fragilidade, né? Ela tem que entender que isso vai acontecer. Aí a rede de apoio tem que ficar alertando também para essa mulher. Precisa disso, vamos proporcionar esse momento, vamos fazer uma comida melhor para ela. Olha, nós vamos ficar com o bebê, vamos preparar um jeito de você fazer a unha, de arrumar o cabelo. A rede de apoio tem que ficar dando toques. Isso importa, gente. É uma experiência, assim, né, que eu vou trazer aqui minha, desse último parto, né? A gente tem a mania de não se permitir, né? Que a mãe não quer sair de perto, como a gente já disse aqui, a gente quer ser a mãezona, né? Aquele filho só vive se eu estiver aqui. Então, uma experiência minha desse último parto, eu permiti que esse pós-parto fosse mais leve em alguns momentos para mim, porque eu confiava na minha rede de apoio. Então, eu amamentei minha filha e resolvi que naquele dia eu ia sair arrumar meu cabelo. Eu precisava daquele momento para mim. Então, a minha rede de apoio ficou com minha filha, ordenei meu leite, deixei certinho e eu fui. Confesso que na hora que eu entrei dentro do carro, eu falei assim, gente, que mãe que eu sou. Mas depois eu olhei para mim quando eu saí do salão, eu também sou Alessandra. Eu sou ainda me permito fazer isso porque antes de ser mãe dos meus filhos, eu ainda sou Alessandra. E foi tão bom, você volta para casa com outra energia, né? Então, de novo, para cuidar, você também precisa estar bem, né? Então, por mais que toda essa cadeia de hormônio faça a gente ficar tão presa no filho, se você tiver uma rede de apoio que você confia, use dela. Deixa seu pós-parto ser mais leve, porque ele é pesado por si só. Em alguns momentos, se permita sentar às vezes com seu companheiro, sua sogra está ali, sua mãe está ali, senta com seu companheiro, faz um almoço bem feito, olhando no olho, fala das suas necessidades, né, o que você está passando. Fica um pouco às vezes com seus outros filhos que estão ali vivendo aquela loucura toda junto. Então, eu acho que o pós-parto ele tem essa questão de se permitir também, né? Como é que para ser um pouco mais leve. E para finalizar, meninas, qual é a mensagem que vocês deixariam para as mães que estão vivendo ou vão viver, né, o pós-parto? Acho que é isso, se cuide, permita-se, né? A enfermagem obstétrica tá aí, vem com essa consulta
para poder te oferecer um pouco mais de cuidado e segurança. Então, que a Júnia sempre fala, conhecimento nunca é demais. Quando a gente está munida de conhecimento, a gente passa pelos processos de forma mais leve. A melhor mãe do mundo não é a mãe que resolve tudo calada, muito pelo contrário, é aquela mãe que sabe pedir ajuda, que entende os seus limites e procure ajuda assim que você precisar. Por sinal, estamos aí sempre disponível, né, Júnia? A minha mensagem é: não vou florear, porque se você preocupa com a gestação, com o parto, prepare-se para o pós-parto. Eu vou começar. Não vou florear, vou ser bem realista. Se gestar dói, incomoda, parir dói, incomoda, prepare-se para o pós-parto. O pós-parto não é fácil, quando envolve psicológico e você ter que fazer, nem sempre você vai ter uma rede de apoio assim, tão boa, né? Ou às vezes você nem tem rede de apoio, então prepare-se para o pós-parto, porque de tudo que a gente vivencia no gestar, no parir, o pós-parto é um momento de maior intensidade, é um turbilhão de mudanças e não é um processo fácil de lidar se você não se preparou, porque você pensa, eu vou ter meu filho e tudo vai virar flores, porque na gestação eu gero uma ansiedade porque eu quero parto. E às vezes eu não aguento mais carregar esse peso. Aí você se depara no pós-parto. E esse pós-parto não tem como fugir, nem tem como cortar. Você tem que viver esse processo. E se preparar para ele é a melhor forma de viver um pós-parto sem traumas. E rede de apoio para apoiar, porque ele passa, e passa muito rápido. Meu filho já tem 18 anos e ainda é pós-parto, mas aquele pós-parto imediato, não vou falar quanto tempo que vai durar, não dura só 45 dias. O pós-parto, essas inseguranças, elas vai depender de como você vai lidar e como você vai preparar. O meu durou 3 anos. Essa intensidade, essa insegurança de afastar do filho, de ver que ele não é uma parte do meu corpo, para ele sair um pouco da minha cabeça, durou 3 anos. Mas também não preparei, né? A diferença é, prepare-se.